Recebo com muito carinho o pastor Valmir Delgado, que vai estar pregando para nós hoje à noite. Ele é pastor da Igreja Metodista Livre em Nova York. Graça e paz, amados. Boa noite para todo mundo aí. Paz do Senhor. A resposta foi melhor no Pai do Senhor, né? Amém. Quero trazer nessa noite uma palavra, que é uma palavra de reflexão. Talvez não vai tirar muito glórias. Talvez você não vai falar em línguas. Talvez não vai cair nenhum endemoniado. Espero que não. Talvez ninguém vai sair daqui muito avivado. Mas eu espero que o Espírito Santo crie em você nessa noite uma inquietude santa no seu coração. Eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus para trazer, se vocês me permitem a expressão, uma inquietude na tua alma, no teu espírito. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nessa noite para te dar uma sacudida. Mas não é uma sacudida pentecostal, não é uma sacudida no campo do emocionalismo, no campo talvez dos dons espirituais. Mas também não é uma sacudida filosófica, apenas mental, não. É uma sacudida de conscientização, de consciência, do que Deus continua sendo o mesmo Deus que sempre foi. Ele não mudou. Ele continua dando dons de línguas. Fraco demais esse amém. Faz de conta que eu não falei. Volta o filme. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele continua dando dom de línguas para quem busca, para quem quer. Ele continua dando dons de cura, irmãos. Deus continua curando. Deus continua fazendo milagres. Deus continua dando visões espirituais. Deus continua revelando na casa do profeta as coisas que vão acontecer no outro dia. O nosso Deus não mudou. E eu não estou aqui trabalhando em dogma denominacional. Não estou defendendo o movimento neopentecostal, pentecostalismo. Eu estou falando de um Deus que é vivo, de um Deus que não é energia cósmica, de um Deus que não é algo para ser pensado, é algo para ser vivido, é algo para se relacionar, é algo para andar com Ele. Eu já estou pregando. Nem li o texto ainda. É algo para você andar com Ele, agarrar com Ele, para você senti-lo, porque senão você começa a frequentar uma igreja, e isso daqui vira simplesmente religião. Deixa eu ler o texto que eu já estou pregando. Lucas, capítulo 15, versos de número 8. Lucas, capítulo 15, versos de número 8. Quem achou, diga: eu quero mais de ti, Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Somente até aí. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, por favor. Se você quiser fechar teus olhos. Não precisa, mas se quiser, feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti nessa noite, como sempre precisamos. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós só entendemos a mensagem do Evangelho porque o Senhor Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Nós só conseguimos prosseguir porque o Senhor Espírito Santo continua nos fortalecendo. É a Tua graça, a Tua misericórdia, é o Teu sustento. Nessa noite eu te peço, Espírito Santo, o Senhor que já habita em nós, toque em nosso espírito, em nossa alma, em nosso corpo, toque em nossa mente agora e tira qualquer tipo de fortaleza espiritual. Qualquer tipo de seta maligna, qualquer tipo de resistência humana de nós mesmos, da nossa própria carne, para que a Tua palavra encontre total abertura no nosso ser
e que ela possa ser plantada no nosso coração, não aquilo que eu estiver falando, mas aquilo que o Senhor quer para o coração de cada um que está aqui nessa noite. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Eu já preguei algumas vezes. Está tendo tradução? Não, pode mandar bala, né? Pode falar rápido, igual você fala, pastor? Pode. Eu já preguei algumas vezes sobre quem é Deus, mas nessa noite eu quero pregar um pouco sobre quem é você. Quem sou eu? Quem somos nós? O que é essa igreja? Pergunta já para o teu irmão assim: quem é você? O que você é? Eu quero falar hoje, começando sobre qual que é o nosso status diante de Deus. Pastor Silfarno, como me apresentou aqui, ele poderia ter me apresentado assim: está conosco um missionário de Nova York, está conosco um torcedor do Vasco da Gama. Ele sabia que o inimigo ia se levantar, que sempre se levanta. A propósito, na Bíblia tem um livro chamado Coríntios. Só de quebra aí para a galera do Flamengo. Ele poderia ter me apresentado como alguns já apresentaram, que eu nem sei o que é isso, grande servo de Deus. Eu não sei o que é isso, não tenho a mínima ideia. Porque se é servo, como é que é grande? Né? Não entendo essas coisas. Poderia ter me apresentado como professor de seminário, que eu sou professor, como teólogo, porque dizem que eu sou, como um cara humilde, porque dizem que eu sou muito humilde, bonito. Ele poderia ter me apresentado: está aqui o gato da pastora Neide. Ela é a única que me chama de gato, viu, gente? Ele poderia ter me apresentado de diversas maneiras, mas ele me apresentou como um amigo. Ele falou pastor, ele falou várias coisas, mas ele falou: está aqui com um amigo meu. E quando eu penso no nosso status, qual é o nosso status diante de Deus? Se a gente chegasse no lugar hoje e Deus fosse apresentar você, como que Deus te apresentaria? Olha, está aqui a doutora Denise, ela é advogada. Será que essa é a apresentação que a Denise gostaria de ter? Olha, está conosco aqui a psicóloga Patrícia. Será que essa é a apresentação mais forte que a Patrícia gostaria de ter? Que tipo de termo Deus usaria para nos introduzir para outra pessoa? Como que Deus nos vê na parte mais forte do nosso ser? Quando Deus olha para mim, o que bate mais no coração de Deus? Será que realmente para Deus o que mais mexe com Ele é que eu sou pastor? Eu não creio. Porque o fato de eu ser pastor é transitório, é temporário. Um dia, irmãos, eu vou deixar de ser pastor. Um dia eu vou morrer. Eu sei que parece difícil pensar nisso, mas eu vou morrer um dia. Um dia eu vou deixar de ser pai. Um dia eu vou deixar de ser esposo. Sinto muito, Neide, é muita tristeza para você, mas eu vou deixar de ser esposo. Mas eu nunca vou deixar de ser criatura de Deus. Amém, irmãos? Eu fui criado pelas mãos dele, eu fui imaginado, idealizado, sonhado. Essa perfeição humana que vocês estão vendo aqui, linda, maravilhosa, foi ele que fez. E toda vez que vocês riem é porque vocês estão concordando. Talvez, pastor, eu acho que Deus vai me apresentar como criatura dele, mas para mim não basta ser apresentado como criatura. Porque existem criaturas que até são abomináveis ao próprio Deus. Na verdade, ele é um criador e tudo que existe só existe porque ele fez. Foi ele que fez, para ele, por ele, com ele, tudo foi feito em Cristo. Mas eu não gostaria que ele me apresentasse apenas como criatura. E João 1,12 diz que a todos quantos receberam Jesus, foi-lhe dado o direito de serem chamados filhos. Que ótimo, então já sinto aqui algo diferente. Poxa, eu gostaria que Deus me chamasse então de filho dele, não apenas criatura. Mas a Bíblia também vai nos projetando em alguns estágios da vida e nos mostra que Deus quer que nós sejamos muito mais do que filhos. Ele quer que nós sejamos também servos dele. Porque tem filho que é filho, mas não obedece, só dá trabalho, né? Não é o caso de ninguém aqui, que aqui todos são filhos abençoados, né? Amém, amados? Mas existem filhos que não é brincadeira, não. Mas existe mais um outro estágio ainda, que eu gostaria que esse fosse a palavra que Deus me chamasse para apresentar.
que foi a palavra que o pastor Silfarne usou para me apresentar. Olha, está aqui nessa noite, na igreja de Mesquita, não é uma criatura apenas, ele também é filho. Porque tem pessoas que pararam no nível da criatura, não desenvolveram. Eles são criaturas de Deus, mas não são filhos de Deus. Vocês vão ouvir uma expressão em português: todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Filhos, somente aqueles que aceitaram Jesus, a eles foram dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sem qualquer preconceito, os irmãos estão entendendo o que a Bíblia diz? Mas agora Deus me eleva para uma outra posição, de um filho que quer servir. E finalmente, além de servir, Deus me chama agora de amigo. É uma posição mais alta. E eu gostaria que Deus, quando fosse me apresentar, que Ele me apresentasse como sendo: olha, está aqui nessa noite um amigo meu. Um amigo meu que, assim como é com Abraão, que a Bíblia diz que ele não esconde as coisas, ocultaria as coisas do meu amigo Abraão. E a primeira pergunta nessa noite é: será que é possível que nós estejamos vivendo na igreja e que de repente nós não sejamos amigos de Deus? Será que nos dias de hoje existem pastores que não são amigos de Deus? Será que existem levitas que não são amigos de Deus? E eu vou apertar um pouco mais: será que existem pastores que são inimigos de Deus? Será que é possível no dia de hoje você entrar numa igreja e tem alguém que diz que é crente, e tem alguém que canta, e tem alguém que toca, e tem alguém que é até famoso, que vende muitos CDs, que vai na televisão e é o cara no momento, e de repente, além de não ser amigo, não é servo, e talvez não seja nem filho, e talvez seja inclusive inimigo de Deus? Será que, sem perceber, a vida foi dando volta em alguns desses que antes eram amigos, e ele foi sendo seduzido continuamente pelo mundo, e foi perdendo esse status, e de repente deixou de ser amigo, deixou de ser servo, e muitos hoje estão no status de apenas filhos, e são salvos, glória a Deus, vai para o céu, mas são apenas filhos. É um filho de Deus que vai na igreja, é um filho de Deus que até dá uma oferta, é um filho de Deus que até ajuda na ONG, é um filho de Deus que até de vez em quando ele fala de Jesus, mas que não conseguiu passar para o estágio de ser servo e de ser amigo de Deus. E eu fico pensando: será que o que afinal de contas é um inimigo de Deus então, pastor? Será que é um conjunto de regras, porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo, que vai me transformar no inimigo de Deus? Não. O elo de ligação do ser humano com o relacionamento com Deus é a cruz. Não dá para viver um evangelho sem cruz. Não dá para viver numa igreja que não pregue a cruz. Não dá para viver numa igreja onde não entenda que a única razão de nós irmos para os céus com o Senhor um dia não é porque você entrega o dízimo, não é porque você é bonitinho, não é porque você veste diferente. É pela graça de Deus mediante a fé, e não vem de nós, é do Senhor. É porque um dia Ele nos amou, Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Ele sempre foi, é e sempre será Jesus, o único caminho. Se quiseres vir ao Pai através de Jesus, não há outra forma, não há outro evangelho, por mais simples que pareça. Eu estou aqui nessa noite para falar de Jesus para vocês. Eu sei, eu conheço essa igreja, eu conheço os pastores, sei que isso não é novo para vocês, mas já tem igrejas por aí que já se fala de tudo, menos de Jesus. Já tem pastores que pregam de tudo, menos de Jesus. É possível você ouvir pregações de certos pastores, que eles conseguem falar meia hora sobre assuntos da alma, subjetividades, uma série de coisas, e quando no muito usam a terminologia Deus, de uma forma muito simples. Já não são muitos os pastores hoje em dia que se lembram de falar do Espírito Santo. Já não são muitas as igrejas hoje em dia onde você vê as pessoas lembrando da pessoa do Espírito Santo. Parece que ele ficou ali atrás, no cantinho de uma parede. Parece que as igrejas hoje esqueceram um pouco do Espírito Santo. Quando eu me converti há 28 anos atrás,
as igrejas mais avivadas, as igrejas pentecostais, sempre se lembravam do Espírito Santo, porque afinal de contas, eram os dons do Espírito. E quando você pega então uma igreja hoje que ela não é tão avivada, onde não há tanta manifestação dos dons, e onde inclusive o pastor já nem dá muito enfoque nessa área, porque às vezes tem pastores que começaram muito ligados com o Espírito Santo, mas as decepções, as lutas, os escândalos foram fazendo com que ele ficasse com temor de dar abertura ao Espírito Santo. Não, esse negócio de Espírito Santo, esse negócio de dom, deixa para lá, vamos tocar na igreja de qualquer jeito. Nós precisamos de igrejas, nós precisamos de pastores, nós precisamos de líderes que ensinem para a nova geração a ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos de pais e de mães que ensinem para o filho o que é estar ligado com o Espírito Santo. Nós precisamos não estou fazendo nenhuma apologia a dons espirituais, mas irmãos, nós precisamos de pais que o filho ouça o pai orando dentro de casa, ouça a mãe de joelho dobrado dentro de casa. Nós precisamos de uma igreja dessa. Não estou dizendo que não exista, amém, amados? Não estou dizendo que vocês não são isso, os irmãos estão entendendo a palavra. O que não for para essa igreja é para que Deus traga uma consciência em você de que isso está acontecendo lá fora, e para que você glorifique a Deus que não está aqui na tua igreja, para que você fique vigiando e para que você fique intercedendo para que o Senhor mude lá fora. Mas o que for para cá também, pega hoje e usa, porque com certeza eu não vim aqui só para falar para vocês do que está acontecendo lá fora. Com certeza, se Deus está falando isso, é porque de algum nível, de alguma forma, está acontecendo também aqui na vida de alguma pessoa. Precisamos de pais que sejam referenciais. Essa igreja que está aqui é a igreja de pais que muitas das vezes subiu nos montes. Não estou falando que não sobe, porque eu nem sei da vida de vocês, eu estou pregando no geral. Eram pais que muitas das vezes até rodopiavam e caíam no chão. Eram pais que não tomavam uma decisão sem perguntar para o Espírito Santo. Eram pais que andavam nas ruas marchando e falando em línguas. E a nossa geração perdeu isso. Os nossos filhos estão perdendo isso. E o culpado disso somos nós. O culpado disso somos nós, pais, que nos intelectualizamos demais. Que muitas das vezes vai para os Estados Unidos, faz curso de mestrado em teologia, fala inglês, fala espanhol como eu. Mas eu tenho que lembrar onde o Senhor me converteu. Eu tenho que lembrar de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou da sarjeta. O Senhor me tirou de um cara que bebia, de cair na valeta de tanto beber. O Senhor me tirou de prostituição, que eu andava com prostituta. E ainda que eu fale inglês hoje, moro em Nova York, prego em inglês, posso dar seminários para pessoas, fiz um curso de mestrado. Mas tudo isso, irmãos, é lixo. Tudo isso é escória humana. Se o Espírito Santo não tiver na minha vida, isso não serve para nada. Não serve para nada. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, mas o Espírito Santo tem que ser e continuar sendo, e cada vez mais sendo, o Senhor dessa igreja, o Senhor do pastor, o Senhor da pastora, o Senhor do teu filho, de 13 anos, de 14 anos. Ontem eu fui no, como é que chama, carnaval lá, como é que é o carnaval? O pessoal está pensando que eu estou no carnaval. É porque carnival em inglês significa parque de diversão, não tem nada a ver com carnaval. Um parquinho de diversão que tem aqui em algum lugar, não sei onde. E quando eu estava lá, eu e a pastora Denise, ela me chamou a atenção, uma menininha de 10 anos, irmão, que você olhava para a menina, você já via um espírito de sensualidade nela. Já, o jeito de olhar já era um jeito assim sedutor. 10 anos. A roupa, eu sei que isso para vocês não é novidade, que vocês estão vendo isso direto aí. Mas irmãos, dentro da nossa casa, isso tem que acabar. Nós somos daqueles ainda que pode chamar de careta e de radical, mas que cremos que nossos filhos vão casar virgem, seja homem, seja mulher, e estamos orando para isso, estamos ensinando isso, esperamos que aconteça. Se não acontecer, serão amados da mesma forma, mas queremos isso para a vida deles. A cruz
é o elo do relacionamento de Deus, a forma como nós olhamos para a cruz, a forma como nós entendemos a cruz, a forma como nós absorvemos a obra da cruz, a forma como nós damos continuidade naquilo que o Senhor Jesus começou há tantos anos atrás, a forma como nós carregamos a nossa cruz, cada um, porque hoje o evangelho que tem sido pregado em alguns lugares é um evangelho só de prosperidade, é um evangelho que tudo vai dar certo, é um evangelho, vem para cá para você parar de sofrer, vem para cá para Jesus te dar trabalho, vem para cá para Jesus te desencalhar, vem para cá para Jesus mudar a vida do teu marido. E, irmãos, muitas das vezes não é Jesus que vai mudar a vida do marido da pessoa, quem vai mudar a vida do marido da pessoa é a mulher, porque é ela que tem que mudar para o marido mudar, e vice-versa. Mas estamos vivendo hoje, como o pastor falou aqui, um evangelho de troca-troca, onde campanhas são feitas até para você ganhar coisas no céu. Estão brincando com oferta. Não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, mas estou pregando no Brasil, estou falando na realidade brasileira. Estão brincando com oferta. E estão fazendo tanto chacota com esse negócio de oferta, mas tanto chacota, que homens sérios, pastores sérios. Eu tenho conversado com pastores ao redor do país aí. E me deixa triste quando eu vejo pastores que chegam para mim e falam assim: estou querendo estudar, estou querendo trabalhar para não ter que depender de igreja. A denominação da qual eu faço parte nos Estados Unidos, mais da metade dos pastores preferem trabalhar do que depender de igreja. Por quê? Porque são tantos escândalos financeiros, são tantas igrejas que dominam o pastor por causa das finanças, são tantas às vezes as dificuldades que a família pastoral passa, porque a igreja nem sempre consegue atender as necessidades, e a vergonha, e o medo. Tem muitos pastores hoje no Brasil que têm até medo de dizer que ganha da igreja, porque as pessoas podem olhar para ele e acusá-lo. Está vendo? É mais um que está roubando igreja. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é que eu quero pregar para os pastores, pregar para os líderes, que nós precisamos voltar a sonhar com as coisas básicas da igreja. Você que é pastor, não tenha vergonha de ser pastor integral. Tira isso da sua mente. O Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem coloca. Se o Senhor quer te dar um trabalho, Ele vai te dar. Mas você não precisa correr atrás de trabalho, porque está com medo do que vão falar de você. Não caia nessa cilada do diabo. Muitos pastores já não têm vergonha até de fazer oferta, porque são acusados, porque tem tanto picareta por aí, roubando dinheiro das pessoas, mentindo, explorando crentes, inventando técnicas de pegar dinheiro. Irmãos, eu prego em alguns lugares. Fui pregar numa igreja certa vez, Neide se lembra disso, e o pastor me liga e fala: o pastor lá falou que se você fizer a oferta, ele te dá 30%. E eu fiz de bobo, não entendi não, como é que é esse negócio aí? Não, tu dá uma palavra da oferta, mas tu arrebenta. Tu tem que arrebentar. Mas 30% é seu. Eu falei: mas eu não sei da palavra de oferta. Nem sei o que é isso. Irmão, eu não faço essas coisas não. Faz o seguinte, me dá a oferta lá, o que você quiser dar. Não, mas você vai receber mais. Mas eu não estou aqui para receber mais. Um dia eu cheguei num pastor amigo meu, amigo do coração, estava na igreja dele, um pregador estava fazendo uma série de 7 semanas, e ele falou assim: rapaz, Deus está querendo abençoar esse pregador mesmo. Eu falei: por quê? Não, porque eu chamei ele para fazer 7 semanas aqui, e eu falei para ele que 50% da oferta vai ser dele. E ele tem trazido cada palavra boa de oferta, rapaz, e a arrecadação da igreja aumentou pra caramba. Depois que ele começou aqui, Deus está querendo abençoar ele. Eu falei: e você está querendo fazer ele cair. Por quê? Você está induzindo a prostituição. É como se você estivesse injetando uma injeção de mamon nele. Não tem nada de errado de você colocar um pastor pregando e dar 50%, ou dar até toda a oferta do culto se você quiser. Mas não fale isso para ele antes. Deixa ele ministrar a palavra. Porque quando você faz isso, por mais santo que o pastor seja, ele acaba sem querer se corrompendo. Daqui a pouco ele está preparando uma palavra, que está falando assim: 50% da oferta vai ser minha. Ele já está indo para a igreja pensando nos 50%. Ele já começa a fazer projeto: vou trocar de carro, vou fazer isso. Nós estamos vendendo os nossos pastores. Nós estamos destruindo os nossos púlpitos. Quando eu digo nós, é a igreja. Eu não entrei na mensagem ainda, mas eu termino rápido. Resta saber o que é rápido para você
Fica rápido para mim. Será que algumas pessoas acreditam hoje que é possível ser amigo de Deus sendo inimigo da cruz? Porque tem pessoas que a mim parece que têm até vergonha da cruz. Não dá para amar o mundo e amar a cruz ao mesmo tempo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Porque os que amam o mundo, disse João, o amor do Pai não está neles. Desculpa falar isso para vocês aqui. E se tiver alguém aqui nessa categoria, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Mas eu não creio que haja amor de Deus, da pessoa para com Deus, no coração de um político corrupto. Um político corrupto nessa nação, para mim, é inimigo de Deus. Um político corrupto que rouba dinheiro dessa nação, onde vocês estão vendo esgoto a céu aberto, onde vocês não têm escola boa para colocar o filho, onde o índice ainda de morte de criança, mulheres com câncer de mama ainda morrem nesse país mais que quase que em qualquer lugar do mundo. Isso é ridículo nessa nação. Enquanto isso, políticos corruptos estão devolvendo. Não vou devolver 250 milhões aqui que pegaram aqui, então vou devolver. Num descaramento, filhos de políticos que alguns anos atrás não eram nada, hoje é milionário. Não há amor de Deus nessas pessoas, porque a Bíblia diz: quem ama o mundo não tem como amar o Pai. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Corruptos, temos que amá-los, não estamos aqui para amaldiçoar, temos que orar pela conversão deles, mas isso não significa que vamos aceitar passivamente servos do inferno destruindo a nossa nação, servos do inferno impedindo seus filhos de serem bem educados, servos do inferno impedindo você de ter uma casa melhor. E não confundam, não estou falando de teologia de prosperidade aqui não, porque eu não aceito isso, mas eu estou falando de inimigos da cruz, pessoas que estão nos governos, pessoas que estão na prefeitura, pessoas que estão em cargos de ministério, mas são inimigos da cruz. Pessoas que até chegam e vão nas igrejas, e alguns até têm nome de crente, e alguns até frequentam igrejas elitizadas, da mesma forma como frequenta a maçonaria. E pastores que sem discernimento vão aceitando isso, porque dá ibope na igreja, tem alguém famoso. Inimigos da cruz. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você quer ser amigo de Deus, você tem cada dia mais aprender: eu tenho que ser inimigo do mundo. Mas estamos vivendo uma época de evangelho de relatividade. Eu falei disso quando eu vim ao seminário. E hoje ser crente é ser moderno. E hoje ser crente é deixar o filho fazer o que quiser. Minha filha às vezes já falou comigo assim: o senhor está invadindo a minha privacidade. Eu tenho direito? Não tenho direito de nada. Você tem direito de ser criado aqui, falei com ela. Quando você crescer, tiver sua independência, sair dessa casa, aí você vai ter direito de fazer o que você quiser. Mas enquanto estiver dentro dessa casa, esses pensamentos de pós-modernidade, esses pensamentos psicologizados pelo inferno, não vão entrar na minha casa. E um dia, ela pode não gostar disso hoje, pode não concordar com isso hoje, mas um dia ela vai olhar para trás e vai falar assim: ainda bem que eu tive um pai e uma mãe, que eram homens e mulheres de Deus, que souberam dar limites, porque o ser humano precisa de limite. O teu filho de 13 anos precisa de limite, o teu filho de 15 anos precisa de limite. Você tem que saber o que ele vê na internet. Não adianta adolescente olhar para mim com a cara feia, não, eu vou mandar bala mesmo. Eu trabalho com libertação, eu lido com demônio. Cara feia para mim não quer dizer nada, nada, nada. Mas estou falando para o teu bem. Porque se quando eu fosse adolescente eu tivesse um pai que fizesse o que eu faço com meus filhos, eu não teria ido para a prostituição, eu não teria ido para me tornar um bêbado. Irmãos, nós não estamos aqui para crescer igreja, para ter igreja com ar-condicionado e os nossos filhos se perderem. Nós não estamos aqui para chamar pregador famoso e você não sabe nem onde está o teu filho na hora do culto.
Nós queremos um avivamento. Amém, pastor? Nós queremos um avivamento sobre as nossas crianças. Nós queremos um avivamento sobre os nossos filhos. Nós queremos declarar debaixo do céu de Mesquita que queremos fogo sobre os nossos filhos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com todo respeito aos sociólogos, eu adoro sociologia, estudo. Com todo respeito aos psicólogos, gosto muito de psicologia. Mas a igreja de Jesus Cristo sempre se manteve. E as pessoas foram curadas dos seus traumas quando nem o termo de psicologia existia sobre a face da terra. Mas o que acontece hoje é que as pessoas estão confundindo. E ao invés de usar apenas uma terapia como uma ferramenta a mais nas mãos de Deus, estão transformando terapias como que sendo a única forma de cura para a igreja. O que cura a igreja não é só psicologia. Pode até ser psicologia, mas através do Espírito Santo. Sempre foi o Espírito Santo e sempre será o Espírito Santo. E a melhor coisa que tem, é um psicólogo cheio do Espírito Santo. Aí é uma maravilha. Aí é prato feito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não precisa chutar a psicologia, não. Pega as coisas boas, mas dá uma ungida com azeite do Espírito Santo para você ver o que acontece. Porque o Espírito Santo te abre os olhos com o conhecimento humano que Ele permitiu ter, para você entrar no mais profundo da entranha da alma do indivíduo, e com a unção e discernimento do Espírito Santo, você discernir e curar aquela vida que está ali. Mas não vamos colocar psicologia no trono, não vamos colocar filosofia no trono, não vamos colocar sociologia no trono. Na igreja de Cristo só existe um trono, e Ele é o Rei da glória, e a Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É Ele, tudo é Ele, não existe outro. Você é jovem, quer estudar filosofia? Estuda, mas antes seja cheio do Espírito Santo. Eu quero estudar teologia. Busca Deus primeiro, depois vai estudar teologia. Porque a teologia por si só te estraga. Se o diabo te pegar sem o Espírito Santo e você encher tua mente de teologia, você vai se perder. Se você não sabe o que é Espírito Santo, nem entra no seminário. Quando eu terminei meu mestrado em teologia, e numa bancada, fui ser examinado no curso de mestrado. 3 ou 4 professores, não me lembro bem porque eu já fiz 50 anos. Mas um deles da África, e a minha tese no mestrado foi a importância de expulsar demônios na igreja brasileira. Eu creio até que eu já contei isso aqui, mas tem muito tempo. E um deles falou assim: você tem que tirar isso daqui da tua tese, porque você falou aqui na tua tese que todo mundo que manifesta um espírito é demônio. Eu falei: não é não? Não, você não pode falar isso. Se você falar isso, você vai ofender as pessoas de outras religiões que incorporam seres espirituais. Eu falei assim: e quem te falou que eu estou preocupado com pessoas de outra religião? A tese é de quem? Não, a tese é sua. A tese é minha, eu escrevo o que eu quero. Eu falei: para isso é tese. O que é tese? É algo que não está provado. É tese. Quem não gostar da minha tese, não lê. Se um dia eu lançar um livro, não compre. Ou então compre tudo e joga fora. Mas a tese é minha. Eu tenho direito de colocar o que eu quero. Não, mas você não pode afirmar que todo espírito que Isso um professor de teologia, pastor, doutor, PhD. Você não pode afirmar que todo espírito que está numa pessoa é do demônio. Eu falei: você pode afirmar que não é? Quantas vezes na Bíblia você achou Jesus indo expulsar um demônio? Sai, demônio. Não, não vou sair não, porque eu sou espírito bom. Então tá, pode ficar aí. Eu falei: desculpa, confundi, viu? Foi mal. Poxa, peguei pesado, desculpa. Falei: doutor, só tem uma maquininha que mostra assim, espírito bom, espírito bom. Não, aí ele me falou: não, é que lá na África, aí nós temos a teologia dos ancestrais. E até a igreja cristã, em alguns segmentos, acreditam que alguns dos espíritos que manifestam são demoníacos, podem ser espíritos bons. Eu falei: então vocês não são cristãos, vocês são espíritas. Você deixou de ser cristão? E ele queria, porque queria que eu tirasse da tese, e eu não tirei. E no final da tese, um dos doutores me perguntou: Valmir, depois de quase 4 anos estudando teologia aqui, você estudou grego, você estudou hebraico, você estudou história, você estudou com todos os PhDs, depois de 4 anos você está saindo aqui, você crê mais na Bíblia ou você crê menos na Bíblia? Eu falei: eu creio mais. E ele falou para mim: então você é uma exceção nessa escola, porque a maior parte dos alunos que saem daqui, eles saem
crendo menos na Bíblia do que quando entraram. Então não busque teologia, não busque seminário, se você não tem o Espírito Santo forte na sua vida, no sentido de manifestação. Não estou falando no sentido dele estar presente com você, não. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão recebendo essa palavra? Eu vou me acelerar aqui que eu quero entrar no texto. Nós somos chamados para ser amigos de Deus. Às vezes eu tenho a sensação que eu preparo 3 mensagens pensando que é uma só. E eu só consigo entender isso depois que eu chego aqui em cima. É um problema. Pastor, depois você faz uma análise de mim. Deve ser alguma coisa assim e tal. Porque quando eu chego aqui que eu vejo, cara, dava 3 pregações, agora o tempo do relógio está passando. Eu não sei se esse relógio está endemoniado. Passa tão rápido aqui. Eu sou criatura de Deus, muito mais que criatura, eu sou filho, muito mais do que filho, eu sou servo, muito mais do que servo. Nosso status, nós queremos ser amigos de Deus. Como filho, nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, nós temos direito a uma herança como filho, que é nossa essa herança. E agora eu quero entrar na mensagem da noite. Vou começar a pregar. Eu quero falar hoje sobre perdas. Que a história fala de uma mulher que perdeu uma moeda, que perdeu uma dracma. Uma moeda, podia ser $1. Melhor nem falar em dólar, o dólar está tão valorizado, né? Uma dracma. Alguns dizem que era uma moeda que era o equivalente a um dia de trabalho. Ela tinha 10. Se perdeu uma, não era para estar tão preocupada assim. Mas era uma parábola. Parábola sempre era um ensino que Jesus mostrava, que nem sempre tinha acontecido, mas era para apontar algo no mundo do Espírito. Alguns acreditam que essa parábola, pela forma como ela está estruturada no livro de Lucas, ela está entre 2 outras parábolas, que é do filho pródigo e uma outra que eu não lembro, da ovelha perdida. E todas elas apontam para quê? Para filhos perdidos, desviados, né? E acredita-se que aqui que talvez a mulher seja um simbolismo da igreja, e que essa dracma perdida seja alguém que se perdeu, e que a igreja tem então que fazer de tudo, parar tudo e ir atrás da dracma perdida. Se você for pegar na hermenêutica, dentro do texto bíblico, é isso que a parábola fala. Mas eu quero pedir liberdade hoje com os irmãos para usar essa parábola no sentido mais metafórico, mais simbólico para outras coisas. Eu quero colocar essa parábola aqui como que sendo a dracma no sentido de valor, no sentido de tesouro. Algo de valor que a pessoa está perdendo, algo de tesouro que a pessoa está perdendo, algo de valor que você está perdendo, ou que a igreja está perdendo, e que nós não podemos aceitar essa perda, porque existem perdas na nossa vida, irmãos, que são aceitáveis. Existem perdas que são inevitáveis. Não temos como evitar de perder um pai, perder uma mãe, perder um filho. A vida não está na nossa mão. Tem perdas que dói, a gente fica triste, mas não temos o que fazer. Não é verdade? É o Senhor para nos consolar. Tem perdas que são até boas. Perder, por exemplo, uns quilinhos, coisa boa. Não é verdade? Poxa, perdi 5 quilos essa semana. Glória a Deus, né? Não acha não, deixa ele perdido. Deixa alguém achar ele. Então tem perdas que são até boas, mas tem perdas que são, diga comigo, inaceitáveis. Tem coisas que nós estamos perdendo no nosso casamento que nós não podemos aceitar. Tem coisas que nós estamos perdendo no relacionamento com o filho que não podemos aceitar. Tem perdas que estão acontecendo no seio da igreja que nós não podemos aceitar. Tem perdas que estão acontecendo no ministério pastoral que o pastor não pode aceitar que ele está perdendo isso. Ele precisa revirar a casa toda se for preciso, iluminar, varrer e ir atrás daquilo que ele perdeu alguns anos atrás, alguns dias atrás, alguns meses atrás. Primeira coisa que você não pode aceitar perder: você não pode perder o senso de direção de Deus. Não existe nada pior do que um crente sem direção, do que um pastor sem direção, do que um líder sem direção, que vai tomar decisão e não sabe o que vai fazer. Aqui tem empresários nessa igreja, aqui tem pessoas de todos os níveis, e se você for gerenciar a tua empresa pensando só em cima do que você acha, você vai se arrebentar. Deus quer trabalhar numa parceria com você. Ele sempre se agrada que você peça orientação a Ele. Não é que vai ficar esperando um anjo do céu vir dizer tudo que você vai fazer, não, que Ele te dá liberdade de agir. Mas é importante buscar a direção de Deus, porque nós estamos vivendo um momento hoje em dia em que as pessoas já não buscam mais direção.
Ah, vou namorar aquele cara ali, porque é um gatinho. Ele tem um tênis novo. Ele tem um jogo de videogame. Vou namorar só para fazer raiva na menina. A minha colega queria namorar, eu vou namorar na frente. Pessoas estão namorando, pessoas estão noivando, pessoas estão casando, estão descasando, estão decidindo ter filho, sem direção de Deus. Muda de igreja e vem com essa conversa fiada que foi Deus que mandou. Se Deus mandou, irmão, tem que ser muito propósito para ir para outra igreja. Assuma, olha, eu estou querendo ir embora, eu não gosto dessa igreja, o povo aqui é feio, só eu que sou bonita, e eu estou perdendo a minha beleza aqui, cada vez que eu venho eu fico mais feio nesse lugar, eu vou para outra igreja, vai logo, miserável. Mas não mete o nome de Deus na conversa não, porque se você fala assim, Deus está me mandando, vai lá pegar na Bíblia quem foram os homens que Deus mandou e vai ver o que aconteceu com a vida deles. Eles mudaram a história, eles mudaram cidades, eles mudaram famílias e primeiramente mudaram a si próprio. Quando uma pessoa é enviada por Deus para fazer algo, começa a ser instaurado um processo de mudança na vida da pessoa. Amém? Não perca a direção de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Não tem nada pior do que um crente sem a direção de Deus. Você não pode aceitar a perda da direção de Deus. A tua vida tem que ser direcionada. No passado, alguns de nós aqui, deixa eu me colocar aqui no meio. Alguns de nós aqui ia tomar uma decisão, orava, jejuava, buscava de Deus. Não estou falando de correr atrás de profeta, não. Mas Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá, eu vou fazer um jejum de 40 dias. Hoje em dia ele fala assim, vou fazer isso daqui. Hoje em dia nós vamos muito na alma. Nós vamos muito em cima da nossa decisão. A gente acha que a gente sabe muito. A gente acha que na nossa experiência podemos tomar decisões. Irmãos, eu não compro um carro sem perguntar para Deus, e aí? É esse? Abençoa. Não deixa eu pegar um carro estragado, não. Não deixa eu pegar um carro bichado, não. Estão entendendo, irmãos? Eu vou comprar uma roupa, eu penso, isso daqui agrada a Deus? Isso daqui agrada meu Deus? Isso daqui me deixa sensual? Eu vou estimular desejo em alguém? Aí Deus fala, fica tranquilo que se você não consegue fazer nunca, pode ficar tranquilo. Pode colocar o que você quiser, que esse risco não existe. Nem preciso me perguntar mais sobre isso, pode comprar o que você quiser. Mas tem casos de pessoas que são diferentes. Direção de Deus. Nós precisamos de direção. Segunda coisa que você não pode perder, jamais perca a sua fé num Deus que provê. Não é a tua faculdade, não é o teu patrão, não é porque você é inteligente, não é porque você é uma boa administradora. Antes de mais nada, o Jeová Jireh tem uma aliança com você e Ele vai prover. Mesmo num país com recessão, você pode passar apertado, você pode ter luta, mas quando você crê, você vem, oferta, você trabalha, você é honesto, você não se vende, você não trapaceia. Deus vê isso como valor. Você não pode perder a sua integridade, você não pode perder a fé, essa fé num Deus que provê, porque é a fé, e nesse elemento da fé, duas coisas para quem está anotando. Primeiro, é a fé que nos faz suportar o insuportável. Não existe nada na face da terra, não existe remédio, não existe terapia, não existe nada mais forte do que a fé. A única coisa para suportar o insuportável, humanamente falando, é insuportável uma mãe perder um filho. A dor, mas ela suporta, porque o Senhor dá graça e ela tem fé. Tem hora que é insuportável ser pastor. Tem hora que para Silfarne e Patrícia, vocês são os insuportáveis. Dá até um filme. Tinha os intocáveis, né? Aliás, tem crente também que é intocável, não é verdade? Tem uns que não podem nem tocar, né? Mas, irmãos, tem hora que essa igreja aqui é insuportável. Nossa, agora você feriu meu sentimento. Sabia que o pastor pensava isso de mim. Quase todo dia. Na carne dele. Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim, eu não te chamei para obra fácil. Eu não falei que seria fácil. Difícil foi Jesus na cruz, que está fazendo fichinha ainda. E por causa da fé que o Senhor plantou no coração deles, é uma fé que eles conseguem suportar o insuportável. Suportar a ingratidão, suportar a traição,
coisas que vocês convivem, suportar pessoas que te maltrataram, suportar pessoas que te passaram para trás, só com essa fé, para suportar o insuportável. E segundo, só a fé nos ajuda a ver o invisível, e nós precisamos cada vez mais ver o invisível. Você tem que olhar para o teu filho e falar assim: isso daí vai ser uma bênção. Às vezes as minhas filhas, tinha uma das filhas que fazia bagunça, a Neide fala: nossa, mas essa menina só faltava falar encapetada. Ele não fala porque crente não fala isso, às vezes escapa, mas não fala. Essa menina, amor, pelo amor de Deus, essa menina é muito trabalhosa. Isso vai expulsar demônio, amor, eu já estou vendo. É o temperamento delas. Daí, quando Deus pegar ela e tal, né? Aí a outra, a Neide fala assim: essa daqui é muito devagar, amor, muito lento. Isso vai ser uma adoradora de Deus. Olha, isso daí quando fechar os olhos, pessoas vão ser curadas. Não é verdade, amor? Não falava isso com você? A outra eu nem sei o que vai ser. Fala pelos cotovelos, a baixinha. Fala demais, mas fala demais. Vai ser profeta. Vai ser profeta. Tem que ver o invisível. Pastor, meu marido está me dando trabalho. Olha um maridão bonitão. A barriga dele vai diminuir. A celulite da sua mulher vai sumir. Não, mas você não vai ver. Deus vai dar uma cegueira em você que vai desaparecer a celulite dela. E se não acontecer, apaga a luz que é melhor. Pastor, meu filho está dando muito trabalho. Está nada, teu filho é uma benção. Pastor, meu filho é muito intelectual. Deus vai pegar essa mente dele. E quando colocar o Espírito Santo ali, quem vai segurar isso, hein? A unção com a intelectualidade, quem vai segurar isso? Que inferno que segura isso? Você tem que ver o invisível. Ah, meu filho não quer nada, teu filho quer assim, mas é você que tem que mostrar para ele tem que ver a unção em você, ele tem que ver o Espírito Santo em você, ele tem que ver você orando para ele tem que ver você falando em língua de vez em quando dentro de casa, ele tem que ver você acordando ele. As minhas filhas é dose, a Larissa quando dorme é igual a mãe, dorme, apaga, vum! Eu entro dentro do quarto dela para orar, ela nem vê. Mas a Ashe tem um sono muito lento. A Ashe, se eu abrir a porta, ela já acorda. Então vira e mexe, ela está acordando. E ela é bem simpática quando acorda. Que foi? Calma, estou só orando. Bota a mão, oro. Reclama se quiser, mas eu vou orar. Se possível, toda noite. Amém, amados? Outra coisa que você não pode perder, já estou terminando. Jamais perca a sua capacidade de sonhar. Eu sei que a igreja aqui no Brasil está difícil. Eu sei que tem pastor picareta pra caramba aí, mas por favor. Eu falei essa palavra para a pastora Denise e pastor Daís na casa deles hoje. Eu falei: eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Não desistam da igreja verdadeira de Jesus Cristo no Brasil. Não deixa essa corja que está aí de profeta falso, essa turma de picareta, de pastor que só está atrás de dinheiro. Não deixa eles desanimarem vocês não, porque nós precisamos de cada vez mais de pastores íntegros, de homens e mulheres de Deus que creem no poder genuíno do Espírito Santo, que creem sim que vale a pena continuar fazendo igreja, porque o Senhor nos salvou e Ele vai salvar muita gente ainda através de nós. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Não desista. Não desista do sonho de você trabalhar com igreja. Não desista do sonho de campo missionário. Não desista de ser um pregador. Não desista de ser um pastor que trabalhe com outros pastores. Não desista, não ponha os seus olhos naqueles que estão fazendo errado. Tenha fé para ver o invisível e continuar crendo, porque Deus não desistiu da igreja. E ao redor do mundo o Senhor continua trabalhando, ao redor do mundo o Senhor continua salvando, ao redor do mundo Deus continua levantando missionários, ao redor do mundo Deus está convertendo, está expulsando demônios, está curando enfermidades e está levantando homens íntegros que às vezes não fizeram nenhum sinal, mas são cheios do Espírito Santo, um dos homens mais cheios do Espírito Santo na Bíblia, o mais cheio de todos. A Bíblia não relata um sinal, não relata um demônio que ele tem expulsado. João Batista, cheio do Espírito Santo. O que você quer, pastor? Eu quero que Deus me chame de amigo dele. Eu quero que Deus me unja cada vez mais com o Espírito dele. Eu quero que as pessoas, se quiser se escandalizar comigo, se escandalize, mas vão se escandalizar por causa do poder que há em mim, e não por causa da falta do poder que há em mim. Por último, quantos podem dizer, graças a Deus, está acabando? Última coisa que você não pode perder: a presença de Deus.
Deus fez uma proposta indecente para Moisés. Os irmãos lembram disso? Eu preguei isso uma vez aqui. Deus falou para Moisés: você vai, eu vou destruir os inimigos, vou te dar terra, vou te dar dinheiro, vou te dar tudo, e vou mandar o anjo com você. Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Irmão, se Deus não estiver com a gente, não adianta ter apartamento. Se a presença de Deus não estiver na tua vida, não adianta o teu business ir bem. Se a presença de Deus não estiver bem com você, não adianta você fazer faculdade, se formar e ter diploma na parede. Não perca a presença de Deus. E eu estou falando isso porque é tão fácil perder. É tão fácil a gente ser seduzido, e a gente vai deixando algumas coisinhas entrando na vida da gente, e daqui a pouco a gente já não acha tempo para orar mais, mas a gente tem tempo para ver jogo. A gente não tem tempo para orar, mas a gente tem tempo para ficar 1 hora, 2 horas no Facebook ali com sono de madrugada. A gente não tem tempo para ir para o evangelismo, não tem tempo para ir para a ONG, não tem tempo para visitar um parente, mas a gente tem tempo para tudo. Porque as pessoas estão se acostumando a viver sem a presença de Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar nessa noite. Algumas igrejas estão se acostumando a serem igrejas sem a presença de Deus. Tem pastores que já se acostumaram a pregar sem a presença de Deus. Quantos podem dizer misericórdia? E eu não estou falando aqui de avivalismo, de falar em língua. Eu falei em língua alguma vez aqui, irmãos? Vou falar agora. Good night. I love you, Jesus. Eu não estou falando só disso, não. Mas eu estou falando também disso. Eu creio que no coração de Deus, Ele quer que muitos aqui falem em línguas, porque é bíblico, é bom, edifica. Eu creio que Ele quer levantar muitos para expulsar demônios mesmo. Eu creio que Ele quer levantar muitos para trabalhar nas mais altas áreas da sociedade, como médicos, em todas as áreas, mas cheios do Espírito Santo. A tua casa tem que ter a presença de Deus. Você tem que experimentar o sobrenatural de Deus. Você tem que saber, Deus está aqui. E para fechar, 3 pessoas. Primeiro, Jacó. Houve um momento na vida de Jacó quando ele estava em fuga, e quando ele chega no lugar, ele dorme. Os irmãos conhecem a história. E ele tem um sonho, e Deus está ali. E quando ele acorda, ele fala: uau, Deus estava aqui e eu não sabia. Talvez você está passando por situações hoje que você acha que Deus não está com você. Talvez você esteja na síndrome de Jacó. A síndrome de Jacó é aquela que Deus está presente e você não consegue ver. Ele está presente na sua vida. Você pode estar desempregado, você pode estar passando uma luta, você pode estar com problema com o marido, você pode estar com problema com o filho, mas o Senhor está presente na sua vida. Ele está do teu lado. Às vezes você está deitado ali com a cabeça na pedra, não tem onde dormir, mas é com a cabeça na pedra que Deus vai abrir os céus. Você precisa às vezes dormir para que Deus te acorde do mundo do Espírito. E é com a cabeça naquela pedra, porque é aquela pedra depois que abriu a tua mente, que vai virar a primeira pedra do altar, que vai ser consagrada e vai ser derramado o azeite, e vai falar assim: o Senhor estava aqui e eu não sabia. Olha para o teu irmão, fala com cara de profeta para ele: Deus está em áreas da sua vida que você nem sabe que Ele está. Deus está trabalhando em áreas da nossa vida que você nem sabe que Ele está trabalhando. Segunda pessoa, é um momento triste. Estou terminando em 5 minutos. Vai embora não. 5 minutos. Segunda pessoa é um exemplo triste. É o contrário. Sansão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor não estava mais nele. E ele não sabia. Pessoalmente, eu acho que um dos versículos mais tristes da Bíblia. Como deve ser triste para um pastor que não percebeu que depois de muitos anos o Espírito não está mais nele. Será que tem pastores hoje que o Espírito Santo já saiu do ministério dele e ele não percebeu? Será que tem igrejas hoje que estão sendo movidas por moveres, pastores conferencistas famosos que enchem, cantores que enchem lugares, mas alma, coisa humana, qualidade, música humana, mas que não tem mais a presença de Deus? Sansão. O Espírito de Deus não estava mais nele e ele não havia percebido, irmãos. E o último, Isaías.
tinha Deus, tinha a presença de Deus. E eu quero trazer aqui, espero que seja o nosso exemplo hoje. Mas Deus tinha mais para ele ainda que ele não tinha percebido. No ano em que morreu o rei Uzias, está lá escrito no livro de Isaías: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os irmãos lembram do texto? Eu, depois que eu fiz 50, eu não lembro muito bem. E as horas da sua veste enchiam todo o santuário, né? E a fumaça enchia todo o templo. E os serafins clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eu gritei: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E um dos serafins saiu, pegou uma tenaz com uma brasa viva do altar, tocou nos meus lábios e disse: olha, essa brasa te tocou, os teus pecados foram purificados. Então ouvi uma voz que vinha do trono que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já era profeta, já tinha a presença de Deus, mas algo aconteceu na vida de Isaías, que pelo menos pela primeira vez, algo abriu o mundo do Espírito para que ele contemplasse. E é interessante que o texto começa a falar: no ano em que morreu o rei Uzias. Todas as vezes que a gente vê o profeta relacionado na Bíblia, ele está relacionado com o rei que está no trono. Isaías é praticamente o único profeta que é relacionado não com o rei no trono, mas é relacionado com a morte do rei. E parece que, no meu entendimento, que havia uma necessidade do rei ser tirado do trono, para que alguma coisa acontecesse no mundo do Espírito na vida de Isaías. E eu entendo de uma forma simbólica que todos nós temos reizinhos em tronos, que impedem às vezes da presença de Deus vir de uma forma mais poderosa na nossa vida. Reizinhos que nós permitimos que estivessem. Mas hoje, em nome de Jesus, reis que estão nas nossas casas atrapalhando a presença de Deus, vai morrer hoje em nome de Jesus. Reis que estão atrapalhando o casamento, vai morrer hoje em nome de Jesus. Reis que estão atrapalhando pessoas de seguirem o ministério, vão morrer em nome do Senhor Jesus. Não perca a fé, não perca o foco, a direção de Deus, não perca a sua capacidade de sonhar, não perca a presença de Deus sobre a sua vida, igreja. A mulher saiu, varreu a casa, colocou luz, e a boa notícia é que ela achou a dracma que estava perdida. E eu creio que a boa notícia para nós hoje é que você vai achar a dracma que estava perdida. Aquela dificuldade que você estava tendo com o filho, em nome de Jesus, o Senhor hoje vai te dar graça com teu filho. Você vai achar. Mas pastor, como é que eu faço para achar? Varre a tua casa, coloca a luz na tua casa, busca limpar a tua casa, tira a sujeira da tua casa, seja humilde, tira a sujeira do teu coração. Só o perdão pode tirar a amargura, mas só a graça pode nos dar força para caminhar, e só a fé pode nos apontar no futuro que vem por aí. Então, irmãos, é tempo de varrer a casa, é tempo de encher de luz a igreja, o seu ministério, o quarto do seu filho, a sua casa, o seu casamento. É tempo de presença de Deus na nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.